Olha só, galera, é inadmissível o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, passar pano para o irresponsável do Gonzalo Plata. Irresponsável! Porque quando eu expus aqui nas redes sociais, ele na noite, eu fui criticado por muitos influenciadores do Flamengo que disseram que eu não estava respeitando, inclusive, uma decisão de campeonato, quando, na verdade, mais de dezenas, centenas de torcedores do Flamengo estavam no Maracanã preparando um mosaico de mais de 60 mil peças. E o desgraçado estava na noite, 3 horas da manhã. E isso afeta, sim, a concentração, o nível de concentração de um atleta profissional. E não é a primeira vez que isso acontece. Esse imbecil, esse jogador irresponsável, tem que ir embora do Flamengo. Tem que sair do Flamengo. Irresponsável. E aí você vai para a entrevista coletiva que eu acabei de assistir e o Felipe Luiz, durante todo o momento, ele passa a mão na cabeça do queridinho dele. Para quem não sabe, aliás, o tratamento que ele fez hoje, passando a mão na cabeça do queridinho dele, foi completamente diferente do tratamento que ele teve com o Pedro, que por muito menos ele expôs o jogador de uma maneira absurda, jamais vista na história do futebol brasileiro. Eu não estou aqui entrando em questão se está certo ou se está errado, mas o tratamento tem que ser igual. Não pode haver tratamento diferente. O Plata conseguiu ser expulso em 3 decisões. 2 na Libertadores, uma delas injusta, mas foi expulso. E as outras 2 corretas. Um jogador que corre e não produz absolutamente nada. Não consegue fazer gols, é centroavante que não faz gol. É um jogador que quando ele faz a parede e recebe a bola queima no pé dele, a bola bate e volta. E o Felipe Luiz tem muita responsabilidade nisso. Porque hoje a gente pode dizer, não temos o Pedro. Só que o Pedro foi achincalhado por ele mesmo e pelo diretor de futebol, José Boto. Achincalhado, esculachado. E mesmo quando o Pedro esteve em condições, durante muitas rodadas, ele deixava o Pedro no banco e optava por um ataque completamente inútil. Um ataque que não produz nada, que não sabe fazer gols. Um ataque inimigo do gol. Para quem não sabe, uma das razões do Pedro ter se indignado, além daquelas que todos vocês sabem, que é o fato do Pedro ter ficado chateado com o José Boto, a exposição, o que o Felipe Luiz fez e tal, mas é o tratamento diferente que ele tem por parte da comissão técnica, por parte do técnico Felipe Luiz, diante de outros atletas irresponsáveis que vivem na noite, que fazem, inclusive, coisas erradas. Eu gostaria de falar muito mais coisas aqui. Só que como eu não posso provar, eu não posso dizer. Só que todos os jornalistas sabem o que aconteceu nos Estados Unidos, no Mundial de Clubes. E isso é uma covardia. Logo depois do Mundial de Clubes, todo mundo, todos os jornalistas, quando o Felipe Luiz escrachou o Pedro, todos foram para cima do Rodrigo Caetano e falou: por que ele não vai falar do Plata? Por que ele não vai falar o que aconteceu nos Estados Unidos? E não foi uma vez. Foram 2, 3, 4. Jogador irresponsável. E
A irresponsabilidade, meu amigo, um dia você paga. A conta chega. Se você não é profissional, a conta um dia vai chegar. Eu tenho uma pessoa próxima do Plata que frequenta, inclusive, a casa dele. E a gente sabe como funciona. Eu sei que ele está na casa dele, ele pode fazer o que ele bem quiser, o que ele bem entender. Mas ele é um atleta profissional. Ele não pode ter uma vida noturna. Ele tem que ter uma vida profissional. E o Flamengo, em alguns jogos, abole a concentração, principalmente em jogos à noite, quando joga em casa. Tem que acabar com isso, porque tem que entender que no elenco do Flamengo tem jogadores irresponsáveis. E a parcela de culpa, além do Plata, ela é do Felipe Luiz, porque escala o jogador fora de posição. E ele fica completamente perdido. E em ficando perdido, ele chega atrasado nos lances, comete esses absurdos que ele comete aí, fazendo faltas bizarras, sendo expulso e prejudicando o time do Flamengo. Olha, é de se indignar o Flamengo entregar o título para o Palmeiras. E tem mais coisas, não é só isso. Eu vou ler para vocês aqui o depoimento, que eu concordo plenamente, aliás, eu venho defendendo isso há algum tempo, hein? O Eric Faria, o Caê Mota, jornalista do Globo, ele acabou de publicar: falta senso de urgência no Flamengo. Fica a sensação de que a vitória vai chegar naturalmente, mas até chegar, e nem sempre chega, são impedimentos por displicência, gols perdidos por capricho, ao invés de finalizar para o gol, quer dar toquinho para o lado, quer fazer jogadinha bonita, né? Espaços descancarados na marcação, como foi contra o Fortaleza. Repito, normal para quem vive no limite, mas não com tanta recorrência. O time do Flamengo é exatamente assim. O Flamengo compete pouco. O Flamengo é o oposto do Palmeiras. O Palmeiras não tem a qualidade que o Flamengo tem, mas compete até o final. É um time de homem. E o time do Flamengo é um time que a grande maioria são frouxos. Na hora que tem que jogar, na hora que tem que vencer, não ganha, não joga que nem homem. Essa é a verdade. Reformulação urgente no Flamengo. Claro que tem uma final de Libertadores e eu tô falando no momento de cabeça quente. Só que o Plata não pode mais vestir a camisa do Flamengo. O que o Felipe Luiz fez na coletiva agora há pouco é uma vergonha. Ele passar a mão na cabeça do Plata e dizer que o lance foi sem querer e que ele acha injusto o Plata ser punido, ele tá de sacanagem. Ele tá de sacanagem. O Flamengo, e detalhe, um discurso derrotista, um discurso de quem já está entregando o campeonato para o Palmeiras. Na minha opinião, entregou. Para mim, acabou. Acabou. Eu vou torcer até o final, porque eu sou Flamengo, e domingo vou estar lá no Maracanã. Mas, para mim, diante de um time frouxo como esse time do Flamengo, o Flamengo não ganhará todos os jogos. E o Palmeiras não vai tropeçar duas vezes, porque o Palmeiras é um time de macho, é um time de homem, é um time que compete. É um time que briga e luta até o final, mesmo quando está perdendo de 3-0, mesmo quando tem que reverter resultado. Flamengo, quando tem qualquer adversidade, um jogador a menos se acovarda, se retranca, joga igual o time pequeno. Não consegue mais fazer absolutamente nada. É lamentável ver o que a gente está vendo. Toda vez que o Flamengo tem um jogador a menos, é essa palhaçada. O time abdica completamente de jogar. Eu já vi 500 times com jogador a menos fazer prevalecer a sua superioridade técnica e ganhar dentro de campo. Ganhar o jogo.
como foi o Botafogo na final da Libertadores. Mas o time do Flamengo é um time de frouxo. Jogadores que não têm vontade. Não é dito por mim. Isso é dito por muita gente envolvida no futebol. Só que muitos não têm coragem de falar. A imprensa argentina inteira falou a semana toda que o Racing tinha grandes possibilidades de ganhar do Flamengo, porque o time do Flamengo não compete. É um time mole. É um time que vai com o pé mole. Isso, para quem acompanhou o Flamengo, muito menos técnico, mas que a alma do Flamengo sempre foi a raça e a disposição. Soa como uma revolta que a gente custa a aceitar. No Flamengo, para esses jogadores que vêm aí da Europa, o cacete, pode faltar técnica, mas raça jamais. Gonzalo Plata pega as suas coisas e vai para onde você quiser, mas para muito longe do Flamengo. Eu espero nunca mais ver esse cara vestindo a camisa do Flamengo, porque não é por causa da expulsão. Se fosse por uma expulsão irresponsável que foi, a gente nem falaria isso. Ia criticar a expulsão. Mas foram várias expulsões e de um atleta que está sendo irresponsável fora de campo. É claro que a conta chega. É claro que um atleta que não tem as horas de sono que tem que ter, mesmo que seja folga, que seja o cacete, 3 horas da manhã não é para estar na rua. É claro que o nível de concentração vai baixar. Num mês decisivo, cara, o cara tá cagando pro Flamengo. E quem sofre somos nós. Para mim, o Flamengo entregou o campeonato pro Palmeiras e agora é fazer a remontagem, tentar encontrar o máximo de jogadores que joguem e vistam a camisa com vontade, que tenham um mínimo de vergonha na cara para poder competir contra o Palmeiras. Jogar com vontade. Se igualar na vontade, a gente é campeão da Libertadores. Porque, infelizmente, o Campeonato Brasileiro tá aí. A entrevista do Felipe Luiz. Ele deu uma entrevista como derrotado, dizendo que está cada vez mais difícil. Quando a gente já vinha dizendo há muito tempo que estava ficando difícil, pelas atuações vexatórias do Flamengo, ele dizia que não, campeonato longo e tal. De uma hora para outra mudou a opinião. É uma vergonha o time do Flamengo, o que o Flamengo proporcionou hoje para o torcedor. Um grande abraço para vocês, saudações rubro-negras.